Olá meninos, tudo bom? Vamos hoje encerrar o período regencial na nossa terceira aula sobre esse assunto. Vou explicar para vocês mais 3 revoltas que marcaram esse período. 2 ocorreram em solo baiano, foi a revolta dos Malês e a revolta da Sabinada. E o último aconteceu lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, ficou conhecido como a Guerra de Farroupilha, ou simplesmente os Farrapos, ok? E vamos também falar do final do período regencial, que foi marcado por um golpe político que ficou conhecido como o golpe da maioridade, tá bom? Então vamos lá. Meninos, primeiramente, a revolta da Sabinada, ela aconteceu em Salvador, tá? Aconteceu na Bahia como um todo, tá certo? E ficou chamado de Sabinada, que o principal líder dessa revolta, que é que está sendo retratado aí para vocês no slide, foi o médico Francisco Sabino. Então, em homenagem ao nome do líder, não é, ficou conhecida como a Sabinada. Essa Sabinada, ela é uma revolta separatista e temporária. Por que separatista? Porque um dos objetivos da Sabinada era separar a Bahia do Brasil. Só que era uma separação temporária. Por quê? Porque o grupo liderado pelo médico Francisco Sabino, eles não reconheciam o governo regencial. Então eles afirmavam que os verdadeiros governantes do Brasil deveriam ser os reis, né? Então o objetivo era separar do Brasil, né, que a Bahia se tornasse um país provisório, tá certo, durante o período regencial. Aí quando Dom Pedro II passasse a governar o Brasil, né, a Bahia retornaria e pertenceria novamente ao país Brasil. Então por isso que fala que é uma revolta separatista temporária. Obviamente, os conflitos políticos do período regencial, a crise da economia baiana, que ainda dependia do açúcar, tá certo? A questão também do alistamento militar para a Farroupilha, como aconteceu na Balaiada, como eu falei para vocês na última aula. Então, tudo isso fez com que estourasse, de fato, a Sabinada, tá certo? E a Sabinada, ela pode até ser considerada um movimento socialmente mesclado, ou seja, líderes da elite e até uma certa participação popular, tá bom? Então essa revolta aconteceu na Bahia, entre os anos de 37 e 38. Aí quando o médico Francisco Sabino e outras pessoas acabaram presos, o movimento perdeu muita força, tá bom? Agora, senhores, no sul do Brasil ocorreu a Farroupilha. A Farroupilha, ela acabou sendo a revolta ou guerra civil mais longa da história brasileira. Ela durou 10 anos. Ela foi entre 1835 a 1945. Então observe que ela durou uma década. Ela só termina no segundo reinado. Ou seja, ela começa no período regencial e só termina no segundo reinado. E foi uma revolta elitista. Elitista, separatista e republicana. Porque os grandes fazendeiros do Rio Grande do Sul, eles estavam sendo prejudicados e muito pelo governo regencial. Por que eles estavam sendo prejudicados pelo governo regencial? Porque devido a brigas políticas, o governo regencial tomou 2 medidas que prejudicou a principal atividade econômica deles, que é a produção de charque. Charque é o que nós chamamos de carne de sol, tá certo? O que foi o governo regencial fez? Aumentou o preço do sal, que nessa época era muito caro. Eles aumentaram o preço do sal e aumentaram os impostos sobre a carne gaúcha. E isso prejudicou demais a economia deles, que dependia da venda de carne de sol. E vocês sabem que para fazer carne de sol, né, você tem que pegar uma grande peça de carne, joga o sal e deixa secando ao sol, né, para ganhar aquela consistência e ficar até certo ponto mais resistente. Ela não estraga tão rapidamente, né? Por isso que eles faziam o charque, poderia vender essa carne até a distâncias longas. Só que como o governo regencial aumentou o preço do sal e aumentou os impostos sobre a carne, esse charque gaúcho ficou muito caro. E os fazendeiros ficaram realmente prejudicados economicamente falando. Então eles vão querer se separar do Brasil, só que é diferentemente da Sabinada. A Sabinada queria a separação da Bahia temporária. Não, eles queriam uma separação permanente. Eles queriam criar uma república, chegaram até a criar República Rio-Grandense durante alguns meses. O Rio Grande do Sul foi um país chamado República Rio-Grandense. Tá? Então foi um movimento elitista, foi um movimento separatista, foi um movimento republicano. Eles queriam, de fato, criar uma república como eles chegaram a criar, né? E essa guerra foi marcada, senhores, por lutas, por conflitos entre as tropas dos farrapos contra as tropas do governo, até porque como eles eram homens ricos, eles puderam organizar um exército poderoso contra o governo, tanto que, repito, durou 10 anos. E o segundo reinado, só no governo de Dom Pedro II, é que a situação se resolve. Se resolve como? Dom Pedro II
costurou um acordo com os farrapos, com os revoltosos do Rio Grande do Sul, né, onde ele reduziu o preço do sal, reduziu os impostos, ninguém foi punido, né, alguns líderes farrapos ganharam importantes cargos no governo, no exército brasileiro. Então ela foi resolvida diferentemente da balaiada e da cabanagem, que foram revoltas populares que foram massacradas, como nós vimos na aula anterior, né, no sul do Brasil. A farroupilha, a guerra civil mais longa da história brasileira, foi resolvida diplomaticamente, um acordo entre os revoltosos com o governo Dom Pedro II. Tudo bem? E para finalizar, uma revolta que aconteceu em Salvador, ficou só na cidade de Salvador, não é? Que ficou conhecida como a revolta dos malês. Malês, meninos, eram escravos que vinham da África para cá, e eles eram seguidores da religião islâmica, ou religião muçulmana. Eles adoravam aí o profeta Maomé e o Deus que eles chamam de Alá, tá certo? Aí vocês imaginam o seguinte: se o negro, o escravo negro aqui no Brasil, o escravo africano, ele já era maltratado só por ser africano e por ser negro, aí logicamente questões racistas, né? Vocês imaginam um escravo que era africano e islâmico, porque aqui o Brasil era um país oficialmente católico. Então os escravos africanos que eram islâmicos, que eram muçulmanos, eles eram maltratados até piores, né? Os maus tratos a ele, as condições de trabalho deles eram piores, porque os senhores brancos e racistas diziam que eles eram duplamente amaldiçoados por serem africanos negros e por serem islâmicos, né? Então, logicamente, essas péssimas condições de vida, os maus tratos, as torturas, os castigos físicos, fez com que, em Salvador, em 1835, estourasse a revolta dos malês, né? Obviamente, como era uma revolta de escravos, eles se revoltaram contra a escravidão, lutando pela liberdade deles. Mas também tinha essa questão religiosa, que eles não aceitavam negar sua fé islâmica para se converter ao catolicismo, ao cristianismo, como os seus senhores queriam, tá certo? Então, isso tudo fez com que a revolta estourasse em Salvador e, obviamente, o governo não cortou conversa. Partiu para cima e houve, de fato, um massacre na cidade de Salvador para sufocar a revolta dos malês, tá bom? E aí, como vocês perceberam comigo, o período regencial durou 9 anos, foi um período conturbado, foi um período de muitas revoltas, só falei para vocês das 5 mais importantes, mas foi um período de conflitos políticos, de instabilidade social, de crise econômica, tá certo? E aí o que acontece, meninos? Em 1840, um grupo político chamado aqui no Brasil de liberais, a gente vai explicar mais na frente quem são eles, na próxima aula para ser mais exato, eles se uniram a outras pessoas e resolveram antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Dom Pedro II só podia assumir o poder no Brasil com 18 anos, mas eles acreditavam que ele, chegando ao poder mais rapidamente, antecipando a maioridade de Dom Pedro, né, a situação política e social do país poderia acalmar. Até porque ele seria o primeiro rei brasileiro, já que ele de fato nasceu aqui no Brasil, diferente do pai dele, né, que Dom Pedro I era português. Então, meninos, o golpe da maioridade foi feito por um grupo político chamado aqui no Brasil já de liberais, onde eles antecipam a maioridade. O Dom Pedro II assume o poder quando ele ainda ia completar 15 anos, ele ainda nem tinha completado 15 anos, tá certo? Ele assume o poder, onde o objetivo era, com a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, tá certo, estabilizar a economia, a política e a sociedade no Brasil. E acabou dando certo, como nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? Então, com o golpe da maioridade, em 1840, terminava o período regencial e começava o longo segundo reinado. E vai ser longo mesmo, porque vai durar 49 anos. Mas isso aí nós vamos trabalhar nas próximas aulas, tá bom? Então aqui eu encerro a aula de hoje. Valeu, meninos, um abraço, até a próxima.